Mortos em Mármore, de Edith Nesbit. Tradução: Márcia Heloísa. Segunda parte. A igreja era grande e deserta. Adorávamos visitá-la, sobretudo nas noites de lua cheia. O caminho contornava uma floresta, atravessando-a em um determinado trecho e avançava ao longo do topo da colina, passando por 2 prados e ao redor do pátio da igreja, sobre o qual os velhos teixos se encurvavam como sombras robustas. Esse caminho, parcialmente pavimentado, era chamado de a Via da Morte, pois em tempos antigos era por onde os cadáveres eram carregados para o enterro. O cemitério era bem arborizado e sombreado por imponentes olmos que estendiam seus galhos como majestosos braços a abençoar os mortos bem-aventurados. Uma varanda espaçosa conduzia ao interior da igreja por uma entrada normanda e uma pesada porta de carvalho cravejada de ferro. Lá dentro os arcos se erguiam, desaparecendo na escuridão, e nos vãos intermediários havia janelas reticulares, cuja alvura sobressaía ao luar. A capela-mor tinha vitrais nas janelas. A tênue luz revelava suas nobres cores e fazia o carvalho negro dos bancos misturar-se às sombras. No entanto, em cada lado do altar, havia sobre uma laje baixa a figura cinza de mármore de um cavaleiro trajando armadura completa, com as mãos erguidas em oração perene. Curiosamente, essas figuras estavam sempre visíveis ao menor lampejo de luz. Seus nomes haviam se perdido, mas os camponeses contavam que foram homens ferozes e perversos, saqueadores em terra e no mar, uma verdadeira mácula na região. Eram culpados de atos tão terríveis que a casa em que tinham morado, por sinal, a casa maior que existira no local da nossa, fora atingida por um raio como vingança divina. Apesar de tudo, o ouro de seus herdeiros lhes comprara um lugar na igreja. Bastava olhar para os rostos malvados e embrutecidos reproduzidos no mármore para acreditar na história. Naquela noite, o local parecia mais belo e estranho, pois as sombras dos teixos vazavam pelas janelas no chão da nave e obscureciam suas colunas. Sentamos em silêncio e contemplamos a beleza solene da velha igreja com a mesma reverência que inspirara seus construtores. Caminhamos até a capela-mor e fitamos os guerreiros adormecidos. Depois, descansamos um pouco no assento de pedra na varanda, observando a extensão dos prados silenciosos e enluarados, sentindo em cada fibra do nosso ser a paz da noite e do nosso amor feliz. Por fim, partimos com a sensação de que, na pior das hipóteses, esfregar panelas e lustrar sapatos seriam problemas insignificantes. A senhora Dorman havia regressado do vilarejo, e eu logo a chamei para uma conversa. Então, senhora Dorman, disse a sós com ela em minha sala de pintura. Que história é essa de a senhora nos deixar? Gostaria de ir embora, senhor, antes do fim do mês, respondeu ela com sua habitual dignidade pacata. Tem alguma queixa a fazer, senhora Dorman? De forma alguma, patrão. O senhor e a senhora sempre foram muito gentis. Então, do que se trata? Seu salário não está satisfatório? É sim, senhor, bem satisfatório. Então, por que não quer ficar? É o melhor a fazer, disse ela, hesitante. Minha sobrinha está doente. Mas a sua sobrinha já estava doente desde que mudamos para cá. Ela não disse nada. Fez-se um longo e desconfortável silêncio. Decidi quebrá-lo.
Não pode ficar mais um mês? Indaguei. Não, senhor. Tenho que partir até quinta-feira. Estávamos na segunda-feira. Bem, a senhora poderia ter nos avisado antes. Não temos como arrumar outra pessoa de uma hora para outra. E a sua patroa não está apta a executar serviços domésticos mais pesados. Não pode ficar pelo menos até semana que vem? Posso tentar voltar na semana que vem. Convenci-me de que ela só queria uns dias de folga, o que poderíamos conceder sem problemas assim que conseguíssemos uma substituta. Mas por que precisa ser nesta semana? Insisti. Vamos, conte-me. A senhora Dorman apertou contra o peito um pequeno xale que sempre usava, como se estivesse sentindo frio. Então disse, quase fazendo um esforço. Dizem que, como esta era uma casa importante nos tempos católicos, muitos atos foram cometidos aqui, senhor. A natureza dos tais atos podia ser vagamente deduzida pela inflexão de voz da senhora Dorman, e era o bastante para fazer o sangue gelar. Fiquei contente por Laura não estar presente na sala. Ela estava sempre nervosa, como costumam ser as pessoas muito tensas, e senti que tais histórias sobre nossa casa, contadas por aquela velha camponesa de modos assombrosos e credulidade contagiante, poderiam ter tornado nosso lar menos estimado para minha esposa. Conte tudo o que sabe a respeito, senhora Dorman, pedi. A senhora não precisava ter me escondido nada. Não sou como os jovens que fazem troça dessas coisas. O que era, em parte, verdade. Bem, patrão, disse ela, diminuindo a voz. O senhor talvez já tenha visto na igreja, ao lado do altar, 2 corpos. A senhora se refere às efígies dos cavaleiros em armadura? Falei jovial. Eu me refiro aos 2 corpos colossais esculpidos em mármore, retrucou ela, e tive que admitir que sua descrição era 1000 vezes mais vívida do que a minha, sem contar a força bizarra e inquietante da frase 2 corpos colossais esculpidos em mármore. Dizem que na véspera do dia de Todos os Santos, os 2 corpos sentam em suas lajes, erguem-se delas e caminham até o altar como mármores ambulantes. Outra boa frase, senhora Dorman. E quando o relógio da igreja bate 11 horas, eles saem da igreja, passam pelas sepulturas e seguem a via da morte. E quando a noite está chuvosa, é possível ver suas pegadas no chão na manhã seguinte. E para onde vão? Perguntei fascinado. Voltam para cá, para sua antiga casa, senhor. E se alguém se deparar com eles? O que acontece? Indaguei. Porém, não consegui lhe arrancar mais uma única palavra, exceto que sua sobrinha estava doente e que ela precisava partir. Depois do que tinha ouvido, pouco me importava falar sobre a sobrinha, e tentei apurar com a senhora Dorman mais detalhes sobre a lenda. Não consegui nada além de advertências. Aconteça o que acontecer, senhor, tranque a porta cedo na véspera do dia de Todos os Santos e faça o sinal da cruz na porta e nas janelas. Mas alguém já viu essas coisas? Persisti. Não cabe a mim dizer, eu só sei o que me contaram, senhor. Bem, quem estava aqui no ano passado? Ninguém, senhor. A dona da casa só ficava durante o verão e sempre passava um mês inteiro em Londres antes dessa noite. Sinto muito pelo incômodo causado ao senhor e sua senhora, mas minha sobrinha está doente e devo partir na quinta-feira. Eu poderia tê-la admoestado pela repetição absurda daquela evidente mentira, depois de ela ter me confessado seus verdadeiros motivos. Estava mesmo decidida a partir, e nem nossas súplicas conjuntas poderiam convencê-la a mudar de ideia.